Oi, gente. Será que a gente conseguiu se conectar aqui? A internet está tão ruim. Essa é uma das razões, inclusive, que eu tenho espaçado um pouco os nossos encontros, coisa que me faz muita falta. Eu acho fundamental que a gente se encontre, que a gente discuta, que a gente converse acerca da defesa dos direitos animais, do veganismo, que a gente troque ideias, tire cortinas e véus que ainda encobrem tanto essa questão. E aí hoje eu resolvi dar uma passada assim bem de última hora, porque aconteceram algumas coisas bem interessantes no circuito todo, né, na questão vegana, que tem a ver com criança. E as crianças ficam meio apagadas dentro do veganismo, né? Esses dias eu estava falando com uma médica, uma amiga vegana, nutróloga, pediatra, mãe, e ela estava comentando justamente isso. Há um déficit, né, na questão da atenção para as crianças veganas, dentro da causa, eu estou dizendo, dentro da causa vegana, no nosso meio mesmo, meio ativista, o meio das pessoas que já têm compreensão do que é o veganismo, da prática do veganismo, a gente sente falta da atenção que deveria ser dada às crianças veganas. Por que isso? Porque a princípio ainda é um movimento, de certa forma, recente, e de certa forma complexo demais, e a gente meio que deixa as crianças de lado aguardando o momento mais oportuno, o que é um erro, porque as crianças têm não apenas condições mesmo de falar dentro do veganismo, de expor as suas percepções ou de participar, como elas também são, na verdade, alguém de direito. Elas têm todo o direito do mundo de participar dessa discussão ou da prática que seja do veganismo. E a gente esquece isso em determinados momentos e negligencia essa importância. Desculpa porque eu vou falando e vou fazendo um monte de coisa dentro de casa. É assim que funciona. Enfim, as crianças são negligenciadas dentro do veganismo e a gente com isso perde um setor, né, um filão de argumentação que seria assim pra gente maravilhoso. Hoje a gente já tem uma porção de crianças, né, de mini veganos, experimentando o veganismo como algo comum nas suas vidas. No final de semana, em vez de ir para zoológico, aquário, em vez de ficar explorando o animal de alguma forma, ir para churrasco, as crianças, filhos dos veganos, elas vão para os eventos veganos, elas fazem piqueniques, elas redescobrem o conceito de família dentro da ética e a gente não está aproveitando isso quase nada, né? Eu acho uma pena enorme. Não é só porque eu seja mãe do mini vegano, que agora já nem tá tão mini assim, já tá mid, né? Daqui a pouco já tá big vegano, mas porque eu vejo isso acontecendo o tempo todo. A Fiamma tá dizendo que ela tem um veganinho de 6 meses. Ai, que fofo. Então, gente, já tem criança vegana vivendo o veganismo de uma maneira absolutamente natural, sem místicas, né? Sem essa de, nossa, como é estranho ser vegano. Não, elas já nasceram veganas. A atenção que a gente daria para as crianças também serviria como motivação, incentivo e apoio aos corajosos pais pioneiros veganos. Porque pais que enfrentam uma pressão social gigante, que dá miojo para as crianças e critica os pais que não dão carne com hormônios e outras substâncias carcinogênicas e cancerígenas para o seu filho, os pais que enfrentam isso são, nesse momento, verdadeiros heróis. Eles deveriam ser alvo do nosso total apoio e incentivo. Porque quem vai mudar mesmo toda essa estrutura viciada são as crianças que estão por aí, por vir. São as crianças que estão sendo hoje incentivadas. Por falar nisso, a Leonor Araújo tá aqui, ó. A Leonor mora em Portugal. É uma criança ainda já adolescente, né? Vegana, mas ela enfrenta sozinha no peito e na raça o fato de que só ela se tornou vegana dentro da casa dela. Ela enfrenta isso de uma maneira muito virtuosa, porque ela enfrenta
pai e mãe que diz para ela que ela não vai poder praticar esporte se ela não comer carne, se ela não comer pelo menos queijo e se ela não comer ovo. Ela enfrenta médicos e nutricionistas que dão apoio para os pais dela, porque é o pai que paga a consulta, entendeu? Então o médico nunca vai apoiar a criança, ele vai sempre apoiar o pai, porque quem paga a consulta é o pai, quem compra as coisas e joga tudo no mercado são os pais. Então ela enfrenta isso, ela enfrenta a descredibilização que ela sofre dentro do colégio, professores, porque também quem paga o colégio são os pais. Então os professores, os diretores dos colégios, eles não dão apoio para as crianças. E as crianças enfrentam tudo isso no peito e na raça e pelos animais, o que eu achei lindo, porque as crianças, elas não vêm com esse papo de eu quero ter barriga tanquinho, eu quero ser vegano porque tá na moda, não. Criança é vegana por animal mesmo, pelo conceito de ética natural que eles já têm. E a falta de apoio que essas crianças recebem, para mim, é uma imensa pena. Eu sinto pena, eu sinto dó, porque a gente está desperdiçando um espaço fabuloso de atuação, de conscientização e de consolidação mesmo, né? Do veganismo, da ideia, da ética, da prática cotidiana da ética. Porque nós somos propagandas de nós mesmos, né? Então é importante que a gente tenha um discurso saudável, que a gente tenha um corpo saudável, que a gente tenha uma mente saudável para poder levantar a bandeira de uma causa. E eu vejo assim uma negligência total às crianças. Há 3 meses eu lancei um pedido de fazer uma festa vegana, um modelo, né, de festa vegana para criança. E como eu tenho muitas atividades, eu tenho muita coisa para criar, para fazer, eu atendo uma demanda. Quando a procura por determinada coisa é maior, eu tenho uma necessidade de atender aquilo lá. E a procura pela ideia da festa vegana, festa modelo vegana, ela foi quase nula. Então, se eu não tivesse nenhuma outra coisa urgente para fazer, eu teria insistido mais para fazer ainda para o Dia das Crianças. Mas eu estava tão atribulada com tantas coisas, com as aquarelas veganas, com as palestras que eu estou dando nas escolas, com o show, com novas músicas para o CD Animal 102... que eu acabei atendendo o pedido das pessoas e a festa vegana modelo que eu gostaria tanto de criar, ela ainda não aconteceu. Vai acontecer, mas é uma pena que ela já não esteja pronta para a gente poder curtir agora no dia 12 de outubro próximo, que seria o momento que a gente ia fazer essa questão inaugural mesmo, né? Porque as pessoas reclamam tanto, elas falam, mas as crianças, como que elas vão fazer? As crianças não têm o que comer? As crianças não vão comer coisas gostosas, ou as crianças não vão poder participar de festas, elas não vão ter vida social. E aí quando a gente fala disso, o assunto se desvanece no ar. E é uma pena, porque a ideia de fazer as crianças se sentirem naturalmente encaixadas dentro da sociedade, ela cria uma possibilidade enorme para a gente atuar na raiz da questão, que é entender que as crianças não vão querer mais ir aos zoológicos. As crianças vão poder dizer, mãe, eu não quero mais ir ao zoológico, eu não quero assistir os animais passando por uma situação de humilhação, com todo mundo gritando, tigre, tigre, olha aqui, para ficar 10 segundos na frente da jaula de um ser encarcerado, humilhado e deprimido, e depois abandonar ele lá. As crianças vão começar a criar a demanda de dizer, eu não quero visitar peixes presos dentro de um aquário, eu não quero ver isso. Mas se a gente não apoia as crianças, se a gente não apoia os pais veganos, a gente caminha manco dentro do veganismo. Porque a gente fica trocando porrada na rede, né? Muito mesmo, porque isso tem demais. E no final das contas, uma coisa super importante que seria já criar uma fundamentação, já criar uma base forte para o veganismo, a gente está desperdiçando. Ontem eu fui fazer uma visita no Santuário Terra dos Bichos, em São Roque, da Cíntia Frattini. A Cíntia Frattini, ela dedica a vida dela há mais de 30 anos para resgatar, cuidar e respeitar e conscientizar as pessoas a respeito dos animais. E agora o santuário que recebeu
porcas do acidente do Rodoanel, que acolhe pássaros silvestres apreendidos de maus tratos ou de posses indevidas, que cuida de quelônios, que cuida de tartarugas que foram emendadas os cascos com durepox e coisa do gênero. Ela abriu para visitação, visita monitorada com elucidação de qual é a diferença entre crianças entrarem em contato com animais que estão presos e explorados em um zoológico, ou elas entrarem em contato com com os animais e com tudo que tem a ver com o respeito à existência deles. Eu achei um negócio tão extraordinário que eu fui lá, levei um presente para ela, eu pintei um painelzinho lá, meio rápido, aquém daquilo que eu gostaria de fazer ainda, eu também estava muito cansada, mas eu acho isso extraordinário. Levar crianças para visitar um santuário de animais é mostrar para elas que existe o problema e existe também a proposta de solução. Porque a gente apresenta para as crianças um problema enorme. Olha só, nós temos uma sociedade viciada em comer o cadáver dos animais que você aprende que são amigos, né, na primeira infância. Nós temos uma sociedade viciada e refém da gastronomia que devora animais. Nós temos uma sociedade que te apresenta como cultura, como diversão, os animais serem destruídos, machucados, feridos, mutilados, humilhados. E nós temos aqui um caminho para mostrar uma proposta de solução. A consciência que entende que os animais têm direito de viver, de liberdade, de integridade, de dignidade, de atenção. Mostrar isso para as crianças é deixá-las seguras para mudar um mundo que foi à falência. Dizer para as crianças que elas têm o direito de viver uma vida ética que respeite o direito dos inocentes e já apresentar para elas uma proposta de solução, alternativas. Não é tirar o chão dos pés das crianças e dizer agora se vira porque o mundo está à beira de acabar e a gente tem que comer o restinho bem rápido. Não, é dizer para elas, olha, você pode ter vida social, diversão, roupa, produto, beleza, comida, tudo, sem usar os animais como vítimas, sem explorá-los, sem fazer mal para eles, respeitando eles. Esse barulho que vocês estão ouvindo são os pássaros. Eu resgatei alguns pássaros, alguns eu já consegui reintroduzir na natureza, outros estão a caminho disso e outros não reúnem qualquer condição, agora pelo menos, de voltar à natureza. O manejo disso é extremamente delicado, é extremamente complicado, é extremamente trabalhoso e é extremamente oneroso. Caro, nós trabalhamos aqui o tempo todo para manter isso. Lá no santuário ontem eu vi a mesma situação, sendo que lá é multiplicado, porque aqui eu tenho menos de 30 animais e lá eles têm mais de 70. É muita coisa, sabe? É muita coisa pra gente dar conta sem consciência. Fazendo só do ponto de vista emocional, sem entender que eles gritam, fazem barulho, fazem sujeira, comem o tempo todo, ficam doentes, precisam de cuidado. Não dá. E pra gente fazer isso hoje, adulto, cheio de vícios, né, cheio de dificuldades, já é complicado. Imagine se a gente não ensinar as crianças. Elas vão se deparar só com o caos do planeta. É só isso que eles vão ver. Um planeta devastado, o caos instaurado e elas sem qualquer condição de agir. Então eu vim hoje para a gente conversar aqui esses minutinhos para dizer que a gente precisa dar mais apoio para as crianças veganas e para os pais que têm toda a coragem do mundo de serem veganos, enfrentarem todas as dificuldades, nadar contra a maré, remar contra a maré e andar na contramão para criar condições favoráveis para a gente mudar o planeta. O futuro é vegano, porque se não for, não tem futuro. Nós estamos com um mundo devastado, a Amazônia rifada, toda destruída, toda depredada, e as pessoas
negligenciando o fato de que a Amazônia está nessa condição principalmente por conta da pecuária. Não dá para negligenciar isso. Não dá para a gente fingir que não está vendo isso. Não dá para a gente não ensinar para os filhos da gente que eles precisam tomar providências e que a gente vai, de alguma maneira, apoiar. Nós precisamos apoiar as crianças. Se a gente não criar apoio para elas, elas não têm condições de fazer isso. Elas vão precisar de apoio, elas vão precisar de estrutura. E como é que a gente vai fazer isso? É trabalhoso, gente. Dá muito trabalho ser ético. Mas tudo dá trabalho. Fazer coisas boas dá trabalho. Ser honesto dá trabalho. A gente não consegue ser honesto se a gente não souber resistir a dificuldades, se a gente não souber renunciar a desejos, porque a gente deseja, a gente quer ter coisas, a gente quer ter conforto, a gente quer ter alegria. Se a gente não souber fazer renúncia, também não tem condição nenhuma de ser honesto. Então, a gente faz as coisas na medida do que consegue. Eu tento naturalizar a prática do veganismo todos os dias. Eu recebo muitos pedidos, eu recebo muitas perguntas das pessoas. E eu tento sempre dizer, olha, é possível, não é fácil, mas é possível e não como que eu posso dizer, não é um bicho de 7 cabeças. Cuidar de uma casa não é um bicho de 7 cabeças? Viver, ser honesto, não ser assassino não é um bicho de 7 cabeças. Tem o seu custo emocional, tem o seu custo intelectual, o seu custo estratégico, mas é possível, né? E eu trago essa questão das crianças porque elas são muito utilizadas pelos não veganos, né? As crianças são muito utilizadas como desculpa. Então é assim, crianças precisam se divertir. Crianças precisam se alimentar de cadáveres de animais. Crianças têm o tempo delas. Crianças não podem ver isso. Então elas são usadas como desculpa. É o emprego do pai de família. Falou pai de família, é o emprego do pai de família. Esses dias eu vi um meme muito legal que falava assim: se a gente falar que é normal judiar, machucar animais, a gente vai estar dizendo que é gastronomia ser canibal. A gente vai dizer, então, que o tráfico de drogas é oportunidade de emprego. Não é, né? Não é. A gente tem que entender que tem coisas que pode, tem coisas que não devem, e a gente precisa respeitar esses limites. Então, apoiar mais as crianças, criar mais conteúdo para as crianças, apresentar o veganismo para as crianças sem essa mística, né? Sem esses terrores todos. As crianças têm direito de ver. Eu sempre falo, crianças assistem no Netflix um monte de conteúdos que tem violência, que tem apelo sexual, e aí na hora de mostrar para as crianças o que acontece nos matadouros ou falar para elas sobre a exploração e a tortura que os animais vivem, aí fica todo mundo fingindo que não pode mostrar isso para a criança. Mentira, né? Boa parte das pessoas tem preguiça de apoiar as crianças porque sabe que vai ter um trabalho enorme, que vem uma grande responsabilidade pela frente, e aí ficam inventando essa mentira de que as crianças não podem suportar o veganismo porque não é o momento delas. Então, entregar o mundo todo devastado para elas pode? Entregar a Amazônia toda destruída pode? Ensinar para as crianças que elas estão comendo um pedaço de um corpo de animal que morreu sofrendo, chorando, isso pode? Eu acho que a gente precisa derrubar essa hipocrisia, acho que a gente precisa encontrar meios hábeis para isso, né? Muitas vezes eu me indignei, muitas vezes eu gritei, xinguei, mas hoje eu vejo que a abordagem da gente pode ser mais estratégica, pode ser mais inteligente, e eu tô tentando fazer isso sem perder o pulso, sem perder a firmeza, sem perder a convicção, mas eu verdadeiramente estou fazendo um esforço muito grande no sentido de encontrar melhores abordagens para falar a respeito de um assunto que é urgente, que é necessário e que não tem mais para onde a gente correr. Então eu tenho dado algumas entrevistas para alguns veículos, né, de informação, algumas revistas, jornais locais. Semana passada eu dei uma entrevista na TV Itatiba, ITV, e foi muito legal porque teve um espaço para eu colocar algumas coisas a respeito do veganismo, e isso é muito positivo. Tem o acompanhamento de algumas pessoas. Sexta-feira eu vou para uma da rede da Record para falar um pouco mais. Eu sempre digo, olha, eu não faço abordagens do ponto de vista religioso, eu tenho a minha crença, eu tenho o meu jeito de acreditar no sagrado,
mas eu não falo a respeito do sagrado de ninguém, nem do meu mesmo, nem do de ninguém. Eu não falo a respeito de política dentro do veganismo. Eu tenho o meu posicionamento político, eu tenho o meu entendimento sobre a política. Não gosto da política partidária particularmente, mas eu entendo, talvez eu tenha um pensamento que as pessoas diriam que é bem mais anarquista mesmo. Eu acho que tem que destruir essa história de direita e de esquerda, esse binarismo, esse dualismo tosco. E temos que entrar numa outra era de percepção de organização social, mas eu nunca coloco o veganismo dentro de nenhuma esfera, nem política, nem religiosa. Por quê? Porque a minha pauta mesmo no veganismo é a ética, o respeito. E as minhas bases, as minhas diretrizes, as minhas referências são filosóficas, são aquelas que estabelecem que todos os seres têm direito à vida, liberdade, integridade e dignidade. E a partir daí, eu quero mais é que tenha gente de todas as religiões, de todas as fés, de todos os partidos políticos, de todos os lugares, que compreendam finalmente que os animais têm direito de viver e que a natureza precisa ser socorrida. Nesse momento já não se trata mais de respeito, se trata de socorro. A gente fala que as mulheres têm direito a respeito, e tem mesmo. Mas no momento, elas têm, muitas mulheres têm que receber, antes de qualquer coisa, socorro. Porque o que estão fazendo de feminicídio, né, assassinato de mulheres, não dá tempo da gente ficar esperando a pessoa se conscientizar para parar de matar as mulheres. Da mesma forma, não dá tempo pra gente ficar esperando as pessoas se conscientizarem para parar de matar os animais e fazer a terra ficar coberta com um manto de sangue. A gente precisa fazer uma conscientização e, paralelamente, uma mobilização de urgência, de socorro. E quem tem que fazer isso? Nós, ativistas. E nós fazemos em quem? Em todo mundo. Inclusive, talvez, principalmente, nas crianças veganas e nos pais que tentam educar crianças veganas, porque elas têm direito de mudar o mundo que vão herdar e que está todo destruído. Esse é um direito das crianças. Eu vou encerrar porque eu tenho que cuidar agora dos pássaros, que aí agora ao entardecer eles começam a gritar, eles precisam de cuidados, é a segunda fase do dia que eu tenho que cuidar de todos, eu cuido sozinha. Mas eu deixo aberto esse espaço para que vocês façam vários posts lembretes. Isso é cyberativismo. A gente faz ativismo em tudo. A gente canta um pouco, a gente dança um pouco, a gente faz texto, a gente conscientiza, a gente dá palestra, a gente participa de eventos, a gente cria comida vegana, a gente cria roupa vegana, a gente faz tudo. E faz cyberativismo também, porque isso também é muito importante. Então, que vocês façam uma postagem dizendo: crianças têm direito de ser veganas, porque elas vão herdar um mundo que está falido. Você que faz uso da exploração, tortura e morte de animais, você já é uma pessoa ultrapassada. Você já está fazendo algo que não vai mais caber no planeta muito em breve. Então vamos fazer posts, compartilhem esse vídeo se vocês acharem que devem, se vocês acharem que ele pode contribuir com a conscientização das pessoas, mas a gente sabe que quem assiste os nossos vídeos são as pessoas que já se conscientizaram, né? São as pessoas que já compreenderam. Não custa nada, é bom, é legal, mas talvez seja mais importante ainda a gente fazer pequenos posts desses coloridos mesmo que vai na rede e que a gente diz: crianças têm direito de serem veganas. Essa desculpa de que você não quer que o seu filho seja vegano porque ele vai ficar sem nutrientes, e aí você pega e dá uma carne que causa câncer no seu filho, um sanduíche do McMorty, do Murder King, né, aquele lugar de assassinato, você dá miojo pro seu filho, você dá gelatina com langanho de cadáver de porco, aí você faz o seu filho comer todo tipo de comida suja, de comida tóxica, de comida envenenada, e aí vem dizer que não quer que o seu filho seja vegano porque está preocupado com a saúde dele. Isso é uma mentira, e a gente tem que saber dizer isso, né? Encontrar meios para dizer isso. Quem tem, faz o seu. Então é legal, façam seus posts e coloquem na rede: crianças têm direito de receber apoio para serem veganas. São elas que vão ficar com esse mundo que está todo detonado. A gente já não vai mais ter tempo e nem condições favoráveis para conseguir transformar isso, mas eles vão.
Se os nossos pais tivessem nos educado para respeitar os animais, para respeitar a natureza, hoje a gente não precisava estar aqui enlouquecido, arrancando os cabelos, vendo os animais serem estuprados. A gente recebe um monte de denúncia de violência sexual contra animais de todo tipo. A gente não precisava ver a terra banhada em sangue, a Amazônia toda destruída, a terra impermeabilizada, a água acabando, porque para um bife são 15 mil litros de água, são 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano para o consumo oficial. A gente não precisava lidar com morte e assassinato e roubo de gado com as patas cerradas vivos no meio do pasto. A gente não precisava lidar com isso dessa maneira tão difícil hoje, se os nossos pais tivessem podido nos ensinar isso. Mas eles também não aprenderam, eles também não sabiam. Não adianta agora culpar o papai e a mamãe, porque não foi isso, né? O que a gente pode fazer é fazer diferente agora. Isso a gente pode fazer. Agora a gente pode mostrar para eles que não é justo a gente ficar escalpelando vivo, esfolando vivo, 250 chinchila para fazer um casaco inútil, para ser usado por uma pessoa mais inútil ainda. E os nossos filhos têm esse direito e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem que criar apoio, tem que criar força. Deixa eu só tentar ler alguns comentários aqui para ver se a gente consegue se conectar, porque é tão difícil. Às vezes a gente conversa e eu não falo com vocês ao vivo, porque a minha internet aqui é muito ruim e eu acabo não acessando. A gente se fala depois, mas deixa eu ver. O veganismo, o Marcelo Mori está dizendo que o veganismo no Japão cresceu, mas os pais estão com dificuldades nas escolas. É isso mesmo, eu também tenho observado isso. Os pais não conseguem impor nenhum tipo de direito dentro dos núcleos escolares. Por quê? Porque a escola ainda está refém do Estado e o Estado já está todo vendido para a pecuária e para as outras formas de exploração animal. Então, os pais se sentem tímidos ainda, eles ainda sentem um pouco de vergonha, de insegurança. Então, é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer para virar essa roda, né? Desentortar esse erro todo. Então, a gente que tem que fazer isso. Eu vou para as escolas, eu e o Bruno, a gente vai lá, agora quinta-feira a gente vai, sexta-feira a gente vai de novo e a gente faz palestra. A gente teve uma grata surpresa há alguns dias, fomos fazer uma palestra na escola, por grande sorte a Estrelita, que é professora da escola, tinha conscientizado os alunos e eles cantaram em coro o Animal Sente pra gente, a gente chorou de emoção. As crianças todas conscientes, assim, claro, fazendo a transição para consciência, né? Com o sanduíche ainda com frango morto dentro. E aí, questionando. Questionar já é bem interessante, né? Porque se eles não questionarem, a gente tem que começar de algum lugar. E aí a gente faz uma palestra de 1h30, a gente canta para as crianças. Depois tem crianças pequenininhas que não compreendem essa história de falar, né? De falar sobre dados e tudo mais. A gente conta uma história do Chablul, que é uma minhoca e uma criança que brinca sem preconceito e que depois encontra uma casa para esse bichinho morar. A gente fala sobre tudo isso de uma maneira bem mais delicada, bem mais lúdica e muito apropriada para a idade deles, para a compreensão deles. A gente em breve vai ter aí um brinquedo vegano que foi lançado no mercado e a gente apoiou o criador do desenho, do Veg Burger, do Ben, que é uma coisa super legal, que é já fazendo as crianças já entenderem que natural é comer vegetal, né? E que matar animal não tem nada de natural, não é nada de bom, já é uma coisa questionável. A gente vai levar aí alguns anos ainda, né? Ainda vai assistir a derrocada e a morte de muitos animais, mas a gente vai conseguir criar um alargamento dessa ideia. Então, sexta-feira eu vou dar outra entrevista falando um pouco disso, falando dessa questão do veganismo, ir a todos os lugares, a gente não fazer, não ficar com pudores, ali eu não vou, aqui eu também não vou. Bom, onde está o erro, tem que ir o acerto, tá? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu tive uma educação dentro de uma família católica e embora eu seja de outra fé há muitos anos já que eu aderia à filosofia budista, mas se tem um santinho que ficou gravado no meu coração foi o São Francisco, porque aquela oração que ele fez é linda, é maravilhosa, é espetacular e eu acho que a pegada é essa mesmo, sabe? Onde houver trevas, que eu leve a luz e cada um faz a sua parte. A luz é um pouco de sabedoria, né? Aquilo que a gente aprende, a gente já compartilhar para frente para poder transmitir e quem sabe alcançar de verdade uma outra era, né, que respeite mesmo o meio ambiente, os animais.
O meio ambiente deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas, o Gilmar Francisco está dizendo. Pois é, a gente sabe disso, a gente sabe há muito tempo que a gente teria que reivindicar tudo isso, mas a gente sabe também que não há interesse por parte do Estado, por parte do comércio, né, da indústria, mas é que vai chegar uma hora que já não vai mais ser escolha deles. Eles não querem, não interessa, porque as máquinas de trucidar animais já estão todas compradas, elas custaram um dinheiro para eles não querem abrir mão disso. Mas daqui a pouco não vai ter escolha mesmo, porque o planeta está ruindo, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China, todo o planeta está ruindo. Ou vão encontrar uma solução para isso, ou a gente vai ser condenado à morte. Então quem está condenando as futuras gerações são as pessoas que estão dizendo para as futuras gerações que elas não podem ser veganas, que elas não podem viver uma vida de ética. E a gente está nadando na contramaré, mas a gente segue junto, porque a gente está meio espalhado assim, mas a gente já não está mais sozinho, né? Então vamos continuar essa conversa, quem puder. Faça postagens hoje e amanhã, apoiando criança, se dispondo, falando você que é criança, se quiser orientação, cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque a gente apoiando criança, elas vêm na rede da gente, elas vêm fazer pergunta e aí os pais às vezes vão cair matando, a gente tem que ser muito cuidadoso, a interlocução tem que ser muito cuidadosa. Eu, via de regra, eu peço para falar com o pai da criança e falo, olha, eu posso ajudar, mas é assim, é com a sua autorização, porque senão a gente vai enfiar a mão no vespeiro e aí dá trabalho para sair. Mas quem quiser pode me usar como uma inspiração e eu estou à disposição para pais e para crianças veganas, principalmente. Tá, gente? Ó, deixa eu atender a turminha que tá toda gritando lá fora. Beijo, gente. Tchau.